2019, um dos RHs mais admirados da América Latina. Então não poderia perder essa oportunidade de entrevistá-lo. Bom, Marcelo, muito prazer, obrigada por compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Queria começar um pouquinho sobre essa eleição aqui. Como é que foi esse resultado? Quem participa e por que você foi escolhido? Na verdade, o RH Mais Admirado é um projeto do Grupo Gestão RH e tem uma característica muito interessante que, assim, no primeiro momento são escolhidos alguns profissionais, normalmente ligados a Maiores e Melhores, ou Você S.A., ou Great Place to Work, e aí são apontados estes profissionais e, de um modo mais aberto, pessoas que trabalhem em organizações fazem esta votação. No segundo momento, fica mais restrito à comunidade de recursos humanos e aí os próprios profissionais de RH escolhem quem, de alguma maneira, eles reconhecem como alguém que está fazendo um trabalho que é admirável. O que é legal é que a gente tem um grupo muito grande de pessoas da melhor qualidade, fazendo projetos muito importantes para as organizações. Então foi um privilégio fazer parte. Eu não esperava ser eleito o RH mais admirado, mas fico muito feliz. E para mim o mais importante disso tudo é que bons exemplos estão sendo reconhecidos e divulgados. Para mim funciona muito mais como um símbolo de alguma coisa que a gente reconheça como algo positivo e que a comunidade de recursos humanos está, de alguma maneira, indicando, olha, vale a pena conhecer este trabalho. O que a gente precisa é tomar cuidado para usar isto para um lado muito positivo e não para um alimento de ego ou algumas coisas assim. Então, fico feliz de pertencer a esta comunidade e junto com outros profissionais da melhor qualidade. E quais foram os principais projetos que você identifica como sendo projetos que contribuíram para esse reconhecimento vir agora? Para mim, existe um ponto muito importante. Desde que eu iniciei a minha carreira na área de recursos humanos, vindo da área clínica, eu brinco que eu venho do hospital psiquiátrico, mas eu não era paciente lá. Eu gosto muito de resgatarmos a dimensão humana do RH, né? RH, que nem é uma expressão muito boa, recursos humanos, mas o que a gente percebe é que há muitas organizações que privilegiam o R e esquecem do lado H, do lado humano. Quando hoje percebemos que há um movimento muito interessante nas organizações de falar de propósito e qual é... Antes a gente falava muito do o quê e do como, mas esquecemos do porquê, né? E agora a gente falando de propósito como uma força propulsora que vai inclusive permitir que a empresa trabalhe a sua estratégia e alcance os seus objetivos vinculados ao engajamento dos colaboradores. Então, talvez um diferencial. Evidentemente, eu não sou o único profissional que valoriza isto, mas para mim é uma bandeira, é falarmos da dimensão humana. Eu gosto muito de trazer a reflexão sobre propósito de vida, porque o verdadeiro engajamento ele só é possível quando existe uma reflexão sobre qual é o meu conjunto de valores, qual é o meu propósito de vida e, no momento seguinte, quais são os valores desta organização e qual é o propósito desta organização. Existe um alinhamento? Se este alinhamento houver e for verdadeiro e for legítimo, quanto maior este alinhamento existir, mais forte vai ser o engajamento e, portanto, a capacidade e a possibilidade de agregar valores, de contribuir para o resultado desta organização. Então, acho que a gente precisa resgatar o que há de mais humano em nós. Esse é o RH que eu acredito. Perfeito. Queria que você comentasse, já que você trouxe a questão da sua formação acadêmica e também há quanto tempo você já está no RH e o cargo que você ocupa hoje. Na verdade, foi o que eu falei. Eu venho da área clínica, eu sou psicólogo, depois eu estudei psicanálise e há muitos anos, no meu início de carreira, eu me formei com 21 e depois de pouco tempo de recém-formado, eu tive um convite para ir para Recursos Humanos. Passei por empresas como Thomson, Camargo Correia, Nokia, Natura e hoje eu estou à frente do RH da Parker para a América Latina. E também tenho um orgulho muito grande do projeto que a gente está conduzindo, que é um projeto de mudança cultural
por conta do presidente que assumiu em 2013, e ele decidiu que seria feita uma gestão baseada em valores. Quando eu conheci o conjunto de valores e de princípios, aquela identificação sobre a qual eu comentei foi absolutamente forte, a ponto de falar, eu quero fazer parte deste projeto, porque são princípios ligados a uma mudança cultural que me interessava, porque era uma gestão que valorizava muito mais o ser humano, a capacidade dele de contribuir, de fazer escolhas e de aprender com acertos e erros, entregar-se de corpo e alma. Então, aquele conjunto de valores e de princípios me diziam muito forte, assim, de que vale a pena participar deste projeto. Claro que nem sempre a gente pode fazer uma escolha tão clara em relação a este alinhamento, mas sempre que possível deveríamos fazer e levar isso em consideração numa escolha. Da mesma maneira que as organizações nos escolhem, nós também escolhemos aonde queremos contribuir e aonde eu vou exercer o meu ofício de maneira a ter uma trajetória, um propósito e significado. Falando em escolha, a gente tem dentro da área de recursos humanos, você como diretor dessa área, provavelmente tem lá várias sub-áreas. Uma delas é recrutamento e seleção. E para o pessoal que está assistindo, hoje em dia, qual é a demanda que você tem tido dos gestores atuais? O que os líderes estão te pedindo na hora do recrutamento e seleção? Claro que a gente vive um momento de tantas mudanças e mudanças numa velocidade vertiginosa, e eu acredito, e isto tem sido também frequente, quando a gente vai descrever um cargo, ou eu vou ouvir dos clientes, o que você espera desta pessoa, desta contribuição individual? Eu acredito que, primeiro, pessoas que estejam abertas a aprender. E muitas vezes, para abrir este modelo mental para aprender, é necessário uma desconstrução de algumas coisas. A humildade de dizer, eu não sei tudo, mas eu tenho um profundo desejo de aprender. Eu tenho o desejo de aprender, eu tenho o desejo de contribuir. E para isso você tem que ter, primeiro, a humildade de dizer, eu não sei tudo, eu não conheço tudo, e eu gosto de aprender e eu gosto de trabalhar em equipe. Até com a clareza de que eu não posso conhecer tudo, mas eu posso fazer redes importantes dentro da organização e fora dela, para trazer o espírito de cooperação. Então, basicamente, eu diria, primeiro, pessoas que conheçam o seu propósito de vida, porque isso traz uma fortaleza muito grande para que ele ou ela possa, inclusive, contribuir para a organização. Clareza de qual é o seu propósito, humildade, capacidade de aprender e de ter este desejo genuíno de, por meio de parcerias e trabalho em equipe, contribuir. E, claro, pessoas que têm um espírito de protagonismo, de serem líder de si. E para ser líder de si, você não precisa necessariamente ter liderados, mas você precisa reconhecer que as pessoas se influenciam umas às outras e que a tua capacidade de influência vai trazer algo positivo, porque nós podemos influenciar alguém para o bem e para o mal. Então, aquelas pessoas que se conectam com uma energia mais da luz e da construção, ao invés da queixa, da lamúria e do ó vida, ó azar. Vitimismo. E do vitimismo. Aliás, vitimismo é um dos pontos fortes que fazem parte de uma dinâmica humana. Aliás, é muito rico esse conceito do triângulo do drama, porque ou você assume uma posição de vítima, ou você assume uma posição de salvador ou de perseguidor. E bem-vindo à dimensão humana, não tem nada de errado nisso. Mas a partir do momento que você toma consciência desta dinâmica, o que você vai fazer para sair desta posição e passar, por exemplo, de perseguidor para a pessoa que impulsiona o outro, de vítima a protagonista e de salvador para coach? Por exemplo, nós da área de recursos humanos, claro que se tivéssemos que nos identificar com um dos três papéis, muito provavelmente, é o salvador. Né? E o salvador tem uma postura que não é muito legal,
que é da superioridade. Então, eu sou tão superior que eu vou aí te salvar porque você não tem esta capacidade. É diferente do coach, que reconhece e ajuda o outro a reconhecer um caminho no qual ele toma as rédeas da carreira, da vida, para fazer a travessia das suas questões. No momento que ele já está dentro da organização, o que você acha que conta quando um gestor escolhe um para ser promovido e o outro para ser demitido? A gente precisa pegar um helicóptero e olhar esta situação de uma maneira um pouco mais ampla e transformar a situação num filme e não numa fotografia. Estamos vivendo momentos de desafios muito grandes, nos quais as organizações, por motivos vários, têm vivido o drama de ter que reduzir quadros. Existe um tanto que é bastante importante, porque vai tornar aquela empresa mais produtiva. Existem empresas que estão realmente com excesso de pessoas e há outras que já estão assim no limite, né? Sem entrar na peculiaridade, na particularidade de cada organização, primeiro a gente precisa ter como colaborador a clareza de que lidar com esta possibilidade é mais saudável, porque para morrer basta estar vivo, para ficar doente basta estar vivo e para perder o emprego basta estar empregado. E muitas vezes a gente precisa reconhecer que há um tanto que pode sim depender do colaborador, mas há um tanto que é do quadro que você está vivendo. Porque a pessoa às vezes vai se sentir o pior dos profissionais ou vai ter problemas de estima. Eu errei, eu falhei, eu fracassei e por isso eu estou sendo desligado. Eu acho que há necessidade de um exercício muito mais abrangente para, peraí, aonde que eu poderia ter agido melhor? Qual foi a minha falha? Esta é uma possibilidade. Ou qual foi o motivo que levou esta organização a, neste momento, tomar por esta decisão? O que você pode fazer para minimizar a possibilidade de você ser o eleito para sair? Primeiro, se conecte ao teu propósito, tenha clareza do que você está fazendo todos os dias e dê o seu melhor. Há um quadro que você não tem nenhuma capacidade de influenciar ou de decidir, porque é um quadro que são dados do problema, né? Mas você pode fazer a sua parte, que é, eu vou dar o meu melhor, eu vou contribuir da forma mais genuína, autêntica, verdadeira, porque eu vejo um propósito, eu tenho significado no meu trabalho. Se você, de alguma maneira, tiver a clareza de que você está dando o seu melhor todos os dias e fazendo esta escolha, eu acho que você, primeiro, vai trabalhar de uma forma mais íntegra, mais inteira. Eu estou inteiro aqui, eu estou de corpo e alma, me dedicando a esta organização e me dedicando ao exercício do meu ofício. Mas isto não é garantia. Então, primeiro, não perder esta clareza de qual é o teu campo de atuação e qual é o campo sobre o qual você não tem a capacidade de decidir. Por outro lado, há necessidade de você repactuar com a organização o tempo todo. De você fazer a pergunta assim, está fazendo sentido isto para mim e para a organização? Eu gosto de fazer a metáfora do casamento e que não seja imortal posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. E sem nos colocarmos na posição de vítima, na qual somos explorados pela organização ou o contrário, mas tendo a clareza de que, enquanto houver um interesse mútuo, esta relação é possível. A hora que, para um dos lados ou para os dois, deixar de existir esta possibilidade de um casamento, por conta de compartilhar este interesse, eu vou seguir o meu caminho e vou continuar torcendo para que a empresa tenha o sucesso que a ela caiba, mesmo sem eu estar lá. Muito bem. Bom, Marcelo, queria também fazer uma pergunta agora com relação à sua experiência em hospitais, né? Você disse aí que saiu de hospital psiquiátrico e tem aí as organizações, que muitas delas, quando não estão muito claras essa questão do propósito, nem para o colaborador, nem para a própria direção da empresa, acabam criando pessoas também doentes dentro da organização. Qual é o papel da liderança consciente para evitar que esses problemas se perpetuem? Eu faria até daria um passo atrás
Porque quando a gente coloca na organização, no outro, uma capacidade de me adoecer ou de me curar, a gente deveria fazer uma reflexão aí, né? Porque as empresas estão doentes, é alguma coisa que a gente tem ouvido muito, mas, por outro lado, quem são as empresas? Né? Pessoas. As empresas são pessoas, e inclusive nós fazemos esta empresa. Então, eu brinco com o meu time assim, não entra na loucura do outro porque você já tem a sua. Talvez o grande, assim, o pulo do gato nesta situação é você mergulhar num processo de autoconhecimento. Número 1, eu preciso me conhecer, ter clareza das minhas fortalezas e ter clareza dos pontos nos quais eu preciso melhorar ou que não são as minhas fortalezas. E tudo bem também, porque eu acho que a gente resgata a dimensão humana na qual eu sei que eu não posso ser bom em tudo, né? E, de alguma maneira, quando você mergulha nesse processo de autoconhecimento e você se reconhece na dinâmica, como que eu atuo em relação ao outro, em relação à organização, já é um primeiro passo para você não cair em armadilhas, né? Existe uma parábola judaica que diz assim, se você varrer a sua calçada e cada um varrer a sua, no final do dia a rua está limpa, né? Então, olha o teu pedacinho, como que você pode contribuir para ser um foco de luz e não um foco que alimenta o lado sombrio ou o lado da doença. Como que você pode, porque se conhece por meio deste processo de autoconhecimento e se percebe atuando no outro, você perceber que ali tem um foco patogênico que você pode contribuir para dissolver ou, se você não puder fazer nada para isto, pelo menos você não vai fomentar e fazer parte disso. Neutraliza. Sim, a pressão constante e cada vez maior por parte de resultados no curtíssimo prazo, aliado a uma insegurança e uma fragilidade e um medo, o medo paralisa, né? E o medo até da perda do emprego mesmo, vão contribuindo para um ambiente no qual as pessoas ficam ansiosas, ficam receosas e adoecem. Sem a gente entrar no aspecto da psicopatologia do trabalho, porque é um ponto muito, muito importante, mas a questão que nós devemos nos fazer é assim, como que eu mantenho, como que eu salvaguardo a minha lucidez? E de preferência, apesar do ambiente, aliás, como que eu posso contribuir para a minha própria lucidez, para a lucidez deste grupo com o qual eu trabalho e com a lucidez da organização. E às vezes, para que isto seja possível, passa por um movimento até de denunciar algo que não está bom. E o denunciar não significa fazer um escândalo e colocar nas manchetes, mas, olha, alguém percebeu que ali tem um ponto para a gente, no mínimo, ficar atento? Será que a gente está calibrando de uma maneira razoável a energia que é necessária para este curto prazo e do que seria sustentável? Inclusive pensando na perenidade da própria organização. Porque quando você é colocado numa situação limite, você aguenta por um tempo. A pergunta é, por quanto tempo? Será que você, nesta situação de extrema pressão, vai poder continuar contribuindo com o seu melhor? E o que é pior é que tem muita, muita organização por aí que está perdendo a possibilidade de ter a contribuição do melhor de cada um. O potencial que cada um tem. O potencial, e esta energia vai para o ralo, né? A gente fala dos custos invisíveis, da entropia na organização, que é aquela energia que poderia ser direcionada para algo produtivo, para algo que contribua com os resultados do negócio, e é uma energia que vai para o ralo. E a liderança, nesse sentido, tem um papel fundamental. Inclusive, as academias de liderança, de desenvolvimento, provavelmente na sua empresa, está focada justamente nessa ampliação de consciência para contribuir e extrair do colaborador o que ele tem de melhor. Quando a gente fala da liderança consciente, passa inicialmente por um movimento da autoliderança. E aí, quando eu falei do autoconhecimento como uma ferramenta extremamente importante
para que você venha a ser um bom líder, então primeiro eu preciso me conhecer, eu preciso fazer a autoliderança, entender qual é o meu estilo, qual é o estilo destas pessoas com as quais eu estou trabalhando, como que eu, de alguma maneira, consigo ter o melhor de cada um, inclusive reconhecendo o meu estilo e o estilo destas pessoas com as quais eu trabalho. Depois você passa para um movimento de liderar o outro e depois liderar a organização. Quando a gente pensa, por exemplo, no próprio modelo do Ramcharan, né, do pipeline de sucessão, onde eu deixo de ser um contribuidor individual e passo a conseguir o meu resultado por meio do trabalho de outras pessoas. Este salto aí é um salto quântico, porque é um salto bastante difícil, você deixar de ser contribuidor individual para ter o resultado por meio do trabalho de sua equipe, né, ou por meio de outras pessoas, mas passa por um movimento de autoconhecimento, conhecer o outro e como que você trabalha esta dinâmica para depois você fazer a liderança da organização. Então, numa escala de complexidade, inclusive, pensar que você precisa trabalhar nas duas dimensões. Você tem que trabalhar na dimensão técnica, na dimensão do que o negócio em si pede, mas nunca esquecer da dimensão das relações e da dimensão humana que vai contribuir para o resultado do negócio. Muito bom. Agora, voltando um pouquinho para você, Marcelo, qual é o seu sentido de vida ou qual é o seu sonho ainda não realizado? Foi muito forte e eu gosto do walk the talk porque tem gente que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Quando eu entrei em contato pela primeira vez com a reflexão sobre propósito de vida, e está tudo bem se esta pessoa tem esta reflexão aos 18, aos 25, aos 30, aos 60. Muita gente sequer transita neste território de dizer assim, qual que é? Existirmos, a que será que se destina? Mas a primeira vez que eu entrei em contato com a reflexão sobre propósito de vida, eu percebi a força que este propósito e esta clareza poderia me dar a ponto de trazer um significado para algo que eu faço. E o meu propósito de vida passa pela contribuição, como que eu posso contribuir para o desenvolvimento do outro? O meu propósito passa como eu, de alguma maneira, trago dimensões de reflexão, reflexões que possam contribuir para a expansão da consciência e para a elevação do nível de consciência do outro. E quando eu cheguei a esse ponto de perceber isto é o que eu posso fazer de melhor, eu lembrava muito do Joseph Campbell, que é um autor que eu gosto muito, o maior estudioso de mitologia de todos os tempos. E ele falava, descubra o que você veio fazer, que portas e janelas existirão onde antes só existiam paredes. E ele usa uma expressão que é follow your bliss. Tentaram traduzir como siga a sua bem-aventurança, siga a sua alegria ou aquilo que te traz um propósito, mas o fato é que quando você percebe e descobre qual é o seu propósito e você se conecta a ele, é como se as coisas passassem a fluir de uma maneira muito mais fácil e natural. Então, aquele famoso flow que a gente fala aqui, quando você está fazendo algo com o qual você se identifica tanto, que você tenha tanto tesão de fazer, é como se você perdesse a dimensão do tempo e do espaço, porque eu estou em flow, assim. Eu não vou falar da utopia de algo que você consiga ter isto o tempo todo, mas você percebe que existe um fluxo que começa a ser muito mais natural e muito melhor e com resultados mais eficientes, eficazes e saudáveis quando você se conecta a esse propósito. Com certeza. E acredito também que além dessa energia mesmo, dessas portas que se abrem, a gente tem uma questão de quando está claro na mente, o nosso comportamento e nossas atitudes começam a responder a esse comando interno. Né? Então a gente começa a agir e ter atitudes coerentes com esse pensamento. E aquela frase, tem uma frase que eu gosto muito que é:
o universo conspira. Porque quando você reconhece este propósito, se conecta a ele e se fortalece com isso, é como se o universo conspirasse para que as coisas passassem a dar certo ou a fluir de uma maneira melhor. Parece mágica, mas acho que é um pouco de você reconhecer, e muitas vezes você vai perceber que se este propósito traz um bem-estar comum, um cuidar do outro, uma inclusão do outro, tanto maior será a força deste propósito. E aí, quando a gente fala inclusive na liderança consciente, passa por um movimento de sair do egocentrismo, do eu, para o nós, para todos nós e para todos possíveis. Claro que não é um movimento fácil, porque quando eu falo de todos possíveis, eu preciso incluir, inclusive, aquele que pensa o oposto do que eu penso. E a diversidade, muito mais que raça, orientação sexual, religião ou coisa assim, qual é a diversidade de pensamento e de modelo mental? Porque a gente diz que quer uma diversidade desde que aquela pessoa pense igualzinho a mim, tem as mesmas ideias que eu. Como que é você? E é por isso que os programas de trainees, muitas vezes, trazem este elemento que vai questionar e, portanto, vai perturbar de uma maneira positiva aquele ambiente, mas nem sempre os programas são bem-sucedidos, porque nem sempre o discurso corresponde à prática do desejo. Você quer realmente pessoas que questionem e que, por meio destas reflexões, levem o grupo inteiro para um outro patamar? Ou você quer... Quem mexeu no meu queijo? Né? Ou você quer manter exatamente como estão as coisas? Até pelo medo de, se houver uma mudança muito grande, haverá espaço para mim? Muito bem, Marcelo, você falou agora do medo. Tem algum medo que ainda te paralisa? Tem sim. Do que você tem medo, Marcelo? Eu acho que são vários medos, mas um deles é o medo de perder a autonomia. E quando eu falo perder a autonomia, é perder, por exemplo, a capacidade de ser independente. Eu não tenho medo de morrer, nenhum, mas eu tenho medo de ficar doente e de ter limitações na minha possibilidade de atuação. Esse é um medo que eu tenho. Eu tenho um medo muito grande. A primeira vez que eu ouvi a expressão fracasso da alma, nossa, isso pegou forte. Que tem a ver com um propósito de vida e a ausência desta reflexão. Mas eu tenho medo de chegar no meu último dia desta vida e olhar para trás e não valeu a pena. Essa foi uma vida que não valeu a pena. Esse medo eu tenho, medo de fracassar, de não fazer uso de todas as oportunidades que eu tenho e que a vida me apresenta. Existe um ditado que fala: o homem que não faz uso de todo o seu potencial, de alguma maneira escurece o potencial da humanidade inteira. Isso me dá medo, assim. E para isto passa não só pelo autoconhecimento, mas pela exploração do ambiente. Que ambiente é esse? Como eu me insiro neste ambiente e como que eu contribuo para que este ambiente seja de luz, saudável, sem com isto cairmos na armadilha do orgulho ou de se sentir superior e de esbarrar nisto. Eu lembro de uma expressão que eu adorei quando eu ouvi do presidente da Natura, quando eu trabalhava lá. Ele havia saído na capa da revista e eu falei: olha, Ale, como você está bonito na foto. E ele falou: salto baixo sem joias. E aquilo para mim foi uma lição, porque é a lembrança da humildade. No Império Romano, quando um general era vitorioso numa batalha
e ele vinha para ser aclamado pela população, existia uma lei que era que junto com este general, ou a posição que ele tivesse, viria um escravo que a cada 50 metros repetia baixinho para ele: lembra-te que és mortal. Isso é de uma fortaleza, porque muita gente, quando sobe na escala hierárquica das organizações, elas se veem como Deus, mas só na dimensão do poder, não na dimensão do amor. E aí, cuidado, porque nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Aí vem as as coisas armadilhas, passam, né? As armadilhas, e assim, as coisas passam. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Então, será que você está preparado para o lado da festa e para o lado da tristeza? Será que você está se preparando? Será que nós estamos nos preparando para enfrentar as adversidades e não sucumbirmos por conta delas, mas usarmos as adversidades como um caminho e uma ferramenta para o meu crescimento? E até falando sobre essa questão da humildade, Marcelo, você está num cargo hoje de liderança alto dentro de uma organização, muito almejado pelas pessoas, uma posição de diretoria. E por outro lado está aqui no Amana Key, aprendendo, se desenvolvendo. Então eu queria que você deixasse esse último recado para as pessoas em relação à preocupação com o autodesenvolvimento e por que ele nunca deve parar. Eu vi outro dia uma imagem na internet que era uma escultura de uma pessoa se esculpindo, né? E aí a legenda era em construção. Aquilo eu achei tão bonito porque nós estamos em construção o tempo todo. E nunca deveríamos perder esta capacidade de nos reconhecermos aprendizes. E o aprendiz passa pelo reconhecimento da ignorância, porque eu sei o que eu sei, mas eu não sei o que eu não sei. Quanto há a ser explorado, a ser conhecido, e que precisa da postura, da humildade e do desejo de aprender. Porque a pessoa que se julga completa, eu cheguei agora num ponto, é o primeiro sinal de que algo não vai bem. Porque da mesma maneira que você acredita na evolução do outro e que você possa contribuir para esta evolução, e aí o outro pode ser uma pessoa, um grupo, uma empresa, uma sociedade inteira, mas a hora que você percebe que existe um movimento de evolução do outro e própria, porque somos um, e nada do que é humano me é indiferente. Essa frase também é de uma fortaleza, porque quando você percebe que existe um longo caminho a ser percorrido para a sua própria evolução, está tudo bem, porque você se reconhece aprendiz e você passa a, num exercício de empatia, entender que cada um está no seu momento. Cada coisa no seu momento, cada um no seu momento, e você precisa respeitar este momento do outro, esta decisão do outro, que num primeiro momento você pode até achar equivocada, mas este é um julgamento seu. Você não conhece. Teve o convite também, né? Talvez a convocação, né? O chamado. E no momento certo a coisa virá. No momento certo para aquela pessoa, no seu momento certo, e respeitar estes momentos. Não significa nunca colocar-se numa posição passiva, de ficar aguardando as coisas acontecerem, mas é respeitar um ritmo. Muitas vezes, essa é uma outra frase de uma peça de teatro que eu gosto muito, chamado Alma Imoral. Muitas vezes a gente desperdiça uma energia de uma maneira muito grave, e a frase é: quantos de nossos esforços são oferendas ao nada? Às vezes a gente deseja tanto uma coisa, uma situação, mas espera aí, para que mesmo que eu preciso disso? Aliás, eu preciso disto? E aí você passa a valorizar o que é importante, sem precisar que algo muito grave aconteça.
As pessoas, quando passam por adversidades muito grandes ou doenças muito graves, nas quais parece que a finitude chega e bate a porta, às vezes esta pessoa precisa deste movimento para se recolocar, valorizando o que é valioso e entendendo que há um mundo de ilusões e de coisas muito supérfluas que às vezes a gente dá um valor que não precisava. Mas a pergunta que eu faço é: por que aguardar um momento de dor para colocar-se num outro lugar? Por que não nos anteciparmos a isso e nos prepararmos para alguma coisa que dá sentido à vida, que dá sentido à sua vida de uma forma muito mais ampla, que inclui a via profissional? Muito bem. Foi um prazer poder conversar com você, Marcelo, aqui nesse ambiente que proporciona esse tipo de reflexão. Foi de improviso e foi tão incrível, eu agradeço muito. Então a gente está aqui com o Marcelo, um dos RHs considerados mais admirados aí de 2019, que trouxe aí uma série de aprendizados, espero ter contribuído também com vocês. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela escuta, que só faz sentido nos colocarmos a serviço do outro se houver este outro. Obrigada por assistir a essa entrevista e se essa trajetória também te inspirou, deixe nos comentários o seu depoimento. Para acompanhar mais o nosso trabalho, inscreva-se no canal.